estamos recebendo aqui uma personalidade incrível, né? Magnética, fulgurante, com muito conhecimento e que deixou tantas saudades para nós e que, ao mesmo tempo, também nos deixou uma grande inspiração. Ministro Mandetta, prazer muito grande recebê-lo aqui. Vamos ver o que é que nós vamos ouvir do senhor para os nossos colegas que vão, de alguma forma, a partir de janeiro, ser os novos secretários de saúde do Estado de São Paulo e do Brasil como um todo, porque, afinal das contas, você é um nome nacional e tem uma experiência incrível que não deve, em momento algum, deixar de ser utilizada e nos enriquecer com seu conhecimento. Obrigado por estar aqui conosco. Por favor. Eu que agradeço, generosidade sua. Não esperava uma acolhida tão grande aqui em São Paulo. Ou melhor, esperava sim, porque eu sempre puxei a sardinha aqui em São Paulo. Eu sempre vim aqui. Era o ministro que mais veio em São Paulo, eu acho, na época. Desafio, né, Tarsila? Você já teve também em Secretaria de Saúde, sabe, e todos nós que já fomos, de alguma maneira, na gestão, já tivemos o nosso primeiro dia de trabalho, em qualquer uma das áreas. Pode ser hospitalar, enfim, mesmo um pequeno departamento de uma repartição, vai ter alguém coordenando, trabalhando. E é preciso saber, primeiro, de onde veio, para poder saber aonde está e, principalmente, saber aonde quer chegar. Nós viemos todos bebemos todos da mesma fonte, não importa médicos, enfermeiros, psicólogos, enfim, nós todos da saúde, agentes comunitários, a partir do momento que você está dentro da saúde, nós todos viemos daquilo que o Khalil Gibran dizia, a ânsia da vida por si mesma. Nós zelamos pela vida humana. Nós somos um ramo da filosofia, nós somos arte. Primeira coisa que você precisa se perguntar, e é uma pergunta de fórum íntimo, é o quanto você se preocupa com a vida das atuais e das próximas gerações. Se você tiver essa resposta interior, você tem os pré-requisitos para ser um secretário de saúde, para ser um coordenador de um hospital, porque esse é um valor que você não deve abrir mão. Agora, do ponto de vista técnico, a gente vai batendo um papo aqui que eu acho que tem algumas linhas que eu gostaria de deixar aí de inspiração para quem for entrar. Eu acho que elas são importantes para saber o momento que o SUS está, e isso em cada cidade difere da outra. Cidade de São Paulo é totalmente diferente de Ribeirão Preto, que é totalmente diferente de Campinas, que é totalmente diferente de Poá. Cada uma tem o seu plano municipal de saúde, seus indicadores. E mais do que nunca, cada um deve saber os seus indicadores de saúde, saber aonde que deve ser feito politicamente a discussão para dar ênfase em determinadas políticas. Aí cada cidade, cada momento é diferente do outro. Boa. Tarsila, diretor executivo do Colégio Brasileiro de Executivos, como disse o ministro, já foi secretária de saúde, de uma cidade do interior na Bahia, não é, Tarsila? Você vai contar para a gente, porque com certeza isso trouxe para você uma grande experiência e nos ajudou bastante quando nós fizemos aquela proposta de saúde para os candidatos ao governo do Estado de São Paulo. Tarsila, por favor. Obrigada, Balestrin, pelo convite de estar aqui hoje e bater esse papo com o Mandetta, que deixou um legado tão importante para nós, profissionais de saúde e executivos em saúde. É interessante ver a sua trajetória, é interessante ver o seu propósito pela vida, e nós, com a formação em saúde, trazemos isso, né, o propósito pela vida. Mas eu tenho curiosidade de saber como é que você construiu essa jornada de formação em profissional de saúde, em executivo da saúde suplementar, né, que foi presidente da Unimed, e chegar no cargo mais alto do executivo em saúde no Brasil, que é o ministro da Saúde. Então, depois conta um pouco pra gente como é que foi essa construção, essa trajetória, esses aprendizados. Tem uma parte grande que é destino, né? Porque dizer para você que foi planejado, não foi. Eu sou o quinto filho, eu sou caçula de uma classe média brasileira de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sou nascido ainda quando Mato Grosso era Mato Grosso Uno, né? Com um pai médico, uma figura humana excepcional, uma mãe professora, muito envolvida em trabalhos sociais, muito envolvida com o trabalho de prevenção e tratamento de hanseníase num hospital de hanseníase. E cresci, eu falo,
éter para mim é perfume, porque me lembra da minha infância. Eu acompanhava meu pai, eu acompanhava minha mãe, eu entrava dentro de hospital. Para mim era fácil. Eu me lembro com 10, 11 anos, eu levei uns amigos do colégio que foram matar a aula. E eu falei, eu quero mostrar para vocês uma coisa que vocês nunca viram. E eu tinha acesso ao necrotério da Santa Casa Antiga e eles viram um morto. Até hoje eles encontram comigo e falam, você me fez ter pesadelo até hoje, o que eles lembram. Aquilo para mim era natural, era um playground. Então o caminho de decidir fazer medicina foi por aí. Eu fiz medicina no Rio de Janeiro, conheci a Terezinha, minha colega de turma, me casei com ela, carioca, e decidimos então, terminada a ortopedia, que foi a área que eu gosto muito do movimento, mas eu tenho uma dedicação muito grande. Você quer me ver amolecer? Eu me interessa demais criança. Eu acho que criança não nasceu para ter doença, eu acho que criança nasceu para brincar. Então eu resolvi estudar ortopedia pediátrica, eu fui para os Estados Unidos. Lá eu estudei para recuperar com cirurgias, com o melhor da técnica as crianças. Isso me levou a entrar para dentro do movimento de APAE, para dentro do movimento de pestalose, para dentro do movimento de crianças com necessidade de recuperar movimento. Ali eu descobri que atrás da criança eu tinha uma família, uma mãe extremamente sobrecarregada, um índice de separação enorme, os pais com muita dificuldade, dramas muito grandes, e eu comecei a me interessar em querer ajudar. Na época, eu me lembro que eu consegui implantar o conselho tutelar na minha cidade. Eu achei que eu tinha feito a melhor coisa da minha vida. Foi uma grande realização, porque tinha recém saído o ECA e o desafio era montar os conselhos tutelares. Aí um belo dia, por uma discussão pontual com o presidente da Unimed, eu resolvi fazer uma chapa de oposição, só para fazer oposição. E eu que estava indo no caminho da medicina, entrando para mestrado, para doutorado, verticalizado, satisfeitíssimo em atender as minhas crianças, ampliando acessos, disputei uma eleição para presidente da Unimed e ganhei, mas não era pensado de ganhar, era só para fazer oposição. Eu me lembro que em 1.396 médicos que votaram, eu ganhei por 5 votos. E lá é assim, você ganha às 6 horas da tarde, no outro dia, 7 horas da manhã, você é o presidente, não tem mais ninguém. Foi o presidente mais jovem. Mais jovem. Eu tinha 36, 37 anos. Aí eu falei, bom, a responsabilidade é muito grande. Aí eu fui para a Fundação Getúlio Vargas e fiz uma pós-graduação com a GV em gestão de sistema privado de saúde, para poder compreender. E foi um período, foi uma das melhores administrações. A gente comprou um hospital próprio, a gente comprou concorrente, a gente distribuiu sobras, a Unimed prosperou muito, os médicos todos viram, a sociedade gostou muito do trabalho. E ganha a prefeitura de Campo Grande um colega médico e me chama para ser secretário de saúde de Campo Grande, mas eu não tinha vivência de gestão pública, mas aceitei. Aí eu fiz uma outra pós em gestão de sistema público de saúde. Então eu fiquei 4 anos no sistema privado e 6 anos na gestão pública. Foram 10 anos, foi uma década. Quando termina essa década, eu de tanto falar para a enfermagem, para os psicólogos, para os médicos, olha, o palco de discussão da saúde, tanto pública quanto privada, onde fazem as leis, aonde a gente precisa ter voz, é na Câmara Federal. Porque a discussão está lá. É importantíssimo a gente ter um vereador ligado à saúde, um deputado estadual, mas a competência para mudar uma lei é lá. Que quando chegou 2010, eu tive que ser candidato, embora nunca tenha sido vereador, prefeito, nada, fui candidato a deputado federal. Também não era para ganhar. Os políticos falaram assim, não, ele vai fazer legenda, eu não sabia nem o que era. Aí eu falei, qual que é o partido que vai me dar o número? Eu achava que era igual o número de correr. Não conhecia nada desse mundo. Aí eles perguntaram, eles queriam que eu fosse de um partido que fosse do governo. Eu falei, não, mas eu quero ser oposição. Eles falaram, já começou errado. Você tem que ser do governo. Eu falei, não, mas eu quero ser oposição. Porque não uma oposição, mas para fazer a crítica do que eu achava que estava equivocado, eu não podia ser do governo. Então eu fui para um partido de oposição ao governo de então. E, surpreendentemente, eu acabei fazendo uma votação recorde na minha cidade, no interior também.
e me elegi deputado federal em 2010, 2014. Logo no primeiro ano, eu notei que para poder ter alguma influência, eu tinha que ser o presidente da Comissão de Seguridade Social. Porque como eu era de oposição, era só eu contra 60. Foi o único jeito de eu ser o presidente. E eu me candidatei. E também era para perder, mas acabei ganhando. Aí eu fui presidente da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara. Eu me candidatei a ser deputado para o Mercosul e fui eleito também. Também não era para ganhar, ganhou. Aí eu fui parar no Uruguai. Aí eu fiz Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina e Chile e Bolívia de observador. Aí eu fui designado representante para o Parlatino e para a Europa. Fiz 2 mandatos, fui reeleito em 2014. Eu não queria ir para a reeleição, fui reeleito. Em 2018 eu fiz uma carta que eu não queria mais, que eu já tinha encerrado essa parte, que fosse alguém que fizesse. Eu tinha muita saudade do executivo. O legislativo é importante, eu acabei ficando 8 anos, fiz o melhor que eu pude, mas eu não tinha mais interesse em ficar na Câmara dos Deputados. O segundo mandato foi muito chato, foi 1 ano de fora, 1 ano fora Dilma, um outro ano era fora Cunha, depois era fora Temer, no 4º ano eu falei, fora eu, estou fora, estou demitido, chega, não quero. Saí, não participei da eleição e achei que tinha concluído. Aí eu fui convidado para ser ministro da Saúde por conta do conhecimento técnico, político que eu tinha, e eu só fiz uma pergunta: eu posso fazer uma equipe técnica? Pode. Não há restrições a nomes? Não. Falei, então tá bom. Eu montei uma equipe com o que eu achava que nós tínhamos pessoas em momentos da vida que mais pudessem ajudar. E foi uma equipe muito, muito boa, muito unida. E a gente deixou alguns legados. O da pandemia, onde teve mais visibilidade, mas os que me orgulham mais são os do ano anterior, quando eu não dei nenhuma entrevista, eu só fiz o que tinha que ser feito. Eu vou pedir depois para você dizer quais serão os números que não irão ganhar na loteria amanhã. Porque eu sempre entro. Vai ser minha chance de ganhar. Vai ser minha chance de ganhar. Você falou da pandemia. Bom, ontem nós lançamos esse livro aqui, né, que como você é citado nele algumas vezes, o que nós contamos aqui é a história exatamente desta entidade dos hospitais paulistas na pandemia. Logo aqui a gente diz o seguinte: puxa vida, do dia que começou a pandemia, ela começou 4 anos atrás, a gente não sabia o que fazer. Verdade. E aí essa é a minha pergunta para você. O dia que começou a pandemia, você sabia o que fazer? Não. Ou como é que você fez a sua racionalha para dizer, a partir de agora eu vou começar a trabalhar desta forma com esse pepino que está aí fora? Bom, primeiro eu fui muito feliz de ter equipe. Não sei se você lembra, a gente dava aquelas informações, quem sentava do meu lado direito era o Wanderson. O Wanderson é um enfermeiro, do meu lado esquerdo era o Gabardo, o Wanderson do meu lado direito. O Wanderson, a formação dele é enfermagem, ele é concursado do Hospital de Forças Armadas, mas ele falou para mim, ele é um enfermeiro que ele é avesso até aplicar injeção. Ele gostava da epidemiologia, de estudar a epidemiologia. Então ele conseguiu ser cedido do Hospital de Forças Armadas para Fiocruz. Lá ele fez os cursos dele de capacitação em epidemiologia. E ele passa a trabalhar na ótica da epidemiologia, ele vai para o CDC nos Estados Unidos, faz lá o seu pós-doutorado e passa a ser o nome de referência para a elucidação de epidemias aqui no nosso hemisfério sul. Então eu tinha o melhor secretário de vigilância, a melhor pessoa que o Brasil tinha, com as melhores qualidades, era o Wanderson Kleber de Oliveira, que estava na minha direita. Isso era muito bom, porque quando chegou em dezembro, ele chegou para mim e falou: ministro, nós captamos ruídos através do nosso centro de monitoramento da vigilância de que há uma pneumonia causando algum tipo de patologia na China. Só que a China não disse nada. E já está começando a haver discussão entre o pessoal de vigilância epidemiológica no mundo sobre o que será que é, o que não é.
Eu falei, ué, você questione a Organização Mundial da Saúde. É eles que são responsáveis. Então, o Brasil foi o primeiro país a mandar um e-mail feito pelo Wanderson, pelo setor dele, para a Organização Mundial da Saúde, perguntando se havia veracidade nas informações de que havia um vírus que estava circulando na China e quais eram as informações sobre o assunto. O SUS, o nosso país, foi o primeiro país do mundo a oficialmente questionar a OMS o que é que estava acontecendo na China. Isso antes da virada do ano. Nós viramos o ano, eu tinha uma viagem para Davos, para o Fórum Econômico. Eu era o único ministro de Estado convidado a participar de um fórum da iniciativa privada para falar de saúde. Eu fui eleito para ser o coordenador mundial de um mecanismo chamado Stop Tuberculose. Era tuberculose no mundo, a doença infecciosa que mais mata no mundo, tuberculose. Então eu fui para lá para fazer o advocacy, para falar com o mundo sobre tuberculose. Na véspera de eu ir, eu parei em Genebra, era para jantar com o Tedros Adhanom, que iria para Davos, e a mesa seria eu e ele. Então ele falou, eu te recebo em Genebra, a gente conversa, e no dia seguinte, 2 dias depois, a gente faz lá no fórum. Ele não foi no jantar. E ele ligou o telefone, pediu desculpas, dizendo que eles iriam fazer a reunião do comitê de emergência no dia seguinte para discutir a China, que havia lá um problema muito sério ocorrendo. Aí eu falei, bom, então aquele e-mail tem algum fundo de verdade, eles vão se reunir para responder. Eu fui para Davos e eles, lá em Davos, falaram assim, existe um vírus novo na China, coronavírus, causa uma pneumonia atípica, ponto. Essa era a informação toda que nós tínhamos sobre o assunto. E a Organização Mundial de Saúde falou, olha, será uma emergência na cidade de Wuhan e um alerta para o mundo. Ora, isso nunca tinha sido utilizado no mundo como linguagem. Era a primeira vez que eu tinha escutado que existia uma cidade chamada Wuhan. Cidade de 12 milhões, quer dizer, uma São Paulo. Falei, bom, se essa doença for infecciosa numa cidade de 12 milhões de habitantes, de certo Pequim, as outras vão ser, né? E nós olhamos aquilo, e agora? Aí daqui a pouco a China colocou no ar uns equipamentos, construindo uns hospitais 24 horas por dia, umas imagens assim, um pessoal de roupa, prendendo as pessoas na casa. Nós olhamos aquilo e falamos, será que isso é uma propaganda de um regime? Será que isso... Nós não sabíamos. E buscávamos informações. A China é muito fechada. A China vai e suspende a exportação de todos os itens de saúde. Não, máscara. 96% das máscaras descartáveis do mundo são feitas na China. Do mundo. A China coloca uma máscara aqui na calçada, na frente daqui da Faria Lima, aqui, por 4 centavos uma máscara. Se eu tiver uma fábrica brasileira aqui, eu coloco a mesma máscara por 9 centavos. É mais de 100%. Então a China dominou esse mercado. Quando ela fecha a exportação, o meu primeiro problema não era tanto o vírus. O vírus demoraria a chegar. O meu problema era que as pessoas continuam tendo parto prematuro, as pessoas infartam, apendicite acontece. E cadê a luva? Eu estou falando máscara, mas luva. Agulhazinha, scalp, esparadrapo, coisas que você olha assim e fala assim, nossa, sem isso você não toca um centro cirúrgico. Nós começamos a ficar com medo da Índia parar a exportação de produto acabado, de antibióticos, de antipertensivo. Seria uma tragédia, porque a Índia concentra 90 e poucos % dos medicamentos. Então, nós olhávamos aquilo e falávamos, e agora? Mas, por enquanto, estava na China. Quando saiu de lá, foi para o Irã. O Irã caiu o sistema de saúde. Mas é teocracia. Quando caiu na Itália, Mundo Livre, imprensa, ali nós vimos que a coisa ia ser complexa. Aí foi caindo. Caiu o sistema de saúde da França. A Inglaterra, nunca me esqueço, as enfermeiras com um saco de lixo na cabeça, porque tinha acabado touca, tinha acabado máscara. Os médicos se contaminando, morrendo aos borbotões. O ministro da Saúde da Itália me ligando, pedindo por questões humanitárias que eu liberasse um pouco de máscara para eles.
Nós estávamos na quaresma. Aquilo para mim, eu sou muito católico, muita fé. Eu falei, como é que eu posso negar? Nós liberamos um pouco, porque... Enfim, ali nós começamos a ver. Só que a população começou a pedir informação. E o boletim epidemiológico, que era do Wanderson, o Wanderson passou a colocar diário e eu acompanhar para dar as explicações. Nós montamos a estratégia nossa com zero de conhecimento sobre a doença. Ainda tinham aquelas teorias, aqui é um país quente, tropical, o vírus não vai crescer aqui. A gente rezava para que não acontecesse. Mas você tem que se preparar para o pior, né? Para ver se o melhor vem. E aí o resto foi narrado ao vivo, a população toda viu. Eu estava indo por um caminho, mas politicamente o caminho que eu estava indo não agradava. Então, uma decisão política do presidente de trocar a condução da pandemia, que teve consequências, tanto na pandemia como na política. É isso aí. As duas áreas sofreram muito. Não foi brinquedo. Acho que essa foi o principal momento em que o nosso sistema de saúde foi posto à prova. Um sistema de saúde jovem, né? 30 e poucos anos de sistema de saúde, vivendo aí uma crise de identidade. Quem sou eu? Quais são as minhas obrigações? Então, aí um momento de crise absurdo e a pandemia veio neste momento de construção do nosso sistema, né? A gestão de crise que você fez, a sua estratégia de gestão de crise, ela foi sensacional. Ela, naquele momento, trazia todas as respostas que eram possíveis, mas deixava a gente atento à televisão todos os dias, querendo saber o que mais tem a se dizer sobre isso. Mas também foi nesse momento que a gente percebeu uma fragilidade enorme do SUS. Ele foi colocado à prova, a gente percebeu o quanto ele tem penetração, o quanto ele consegue chegar nas pessoas, mas foi colocada à prova uma gestão de comando, né? A cadeia de comando, de que o Ministério da Saúde precisa ser aquele que dá o rumo e as secretarias estaduais e municipais acompanham esse rumo. E a gente se perdeu aí nesse momento. De tudo que você viveu lá, dessa construção do seu legado, o que você tem a dizer para esses secretários de saúde que vão entrar, municipais de saúde que vão entrar nessa próxima gestão, com relação a essa cadeia de comando e essa responsabilidade dentro da condução do sistema? Para você ver o cenário, é a primeira doença infecciosa que não vem primeiro nos pobres para depois chegar nos ricos. Os ricos toda a vida, quando isso aconteceu com hanseníase, isso aconteceu com tuberculose, eles fizeram o quê? Põe fora da cidade, põe um hospital, a política higienista, né? Tira os pobres para eu me proteger do contágio. Essa doença, ela entrou, o primeiro hospital a ser acionado foi o hospital privado, foi o Einstein, era o Sírio, a Redditor. A minha preocupação era, e na hora que chegar na Brasilândia, e na hora que chegar na Rocinha, e na hora que chegar no povão, será que nós vamos ter morte por desassistência? Será que nós vamos ter gente morrendo na rua, como vários países teve, inclusive os Estados Unidos, que a pessoa não consegue pagar, ela não foi para o hospital. Os Estados Unidos é um dos países que teve o maior número de mortes em casa, porque a pessoa não ia. A família olhava e falava, não adianta levar, porque nós não temos dinheiro, nós somos clandestinos aqui. Então o SUS naquele momento ele foi a grande barca para essa epopeia chamada Brasil, com suas fragilidades e suas forças. As fragilidades ficaram muito claras, nós não somos um povo que se apropriou desse sistema desde o início, então isso deu margem, por exemplo, para o presidente tirar o ministério de uma rota técnica e colocar um general que nunca mexeu com saúde. Se faz isso com uma outra política, se faz isso com a política econômica, se tirar um economista e botar um general, por mais bem intencionado que seja, a Faria Lima, os economistas vão gritar, falar que o mundo vai acabar, que o dólar vai subir, que a bolsa vai desabar. Você não faz determinadas coisas sem os especialistas. E na saúde, no meio de uma emergência sanitária, você mudou e a população prendeu o fôlego e falou, opa, o SUS é importante. É importante para mim, para minha família, é importante para a classe média, é importante para os ricos. Eu nunca vi, por exemplo, tantos
grandes empresas, bancos, indo ao Ministério da Saúde falando o que eu posso ajudar, porque sabiam que só o governo fez, só o SUS unido tinham capacidade para isso. Se você entra hoje nesse SUS que saiu dessa batalha, ele tem avarias. A pandemia ela deixou desafios enormes. Você tem demanda reprimida, você tem cirurgias que não foram feitas. Se eu fosse secretário, o ano de 2020, o Brasil faz mais ou menos 5 milhões de mamografias por ano, de meta. Em 2020, nós não chegamos a 400 mil. Então, 4 milhões e 600 mil mulheres não fizeram mamografia em 2020. Em 2021, também não chegamos a 1 milhão de mamografias. Se você fica durante 2, 3 anos, 4 anos sem atingir a meta de mamografia, você vai colher o quê? Câncer de mama em estágio 3 e 4. Você vai chegar às mulheres já com metástase. Você vai ter casos de câncer de mama que você vai precisar de cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Então, comece por identificar quais são os indicadores que você está devendo da pandemia. Os mais óbvios são esses, assim, eu tenho tantas pessoas na fila para pedra na vesícula, para colestectomia, eu tenho tantos para menisco. Não, mas vá atrás de quantos homens não fizeram o exame de próstata. Se você já era ruim e você não foi atrás, os seus indicadores vão cair. Vá atrás do pessoal do risco cardiovascular, a doença que mais, o conjunto de que mais mata no Brasil, o seu programa de hipertensão, esses que são clássicos. Põe a gente técnica, põe a gente boa, põe a gente que saiba administrar por indicadores. O que é isso, indicadores? Se você botar o seu dinheiro na poupança, você fez um investimento. Você vai querer saber quanto que rendeu a poupança nesse mês para você saber, eu pus 100 e agora eu estou com 101. Na saúde, se é verdade que saúde é um investimento, você tem que saber quanto dinheiro você vai colocar no quê e quanto que vai render para melhor. Você não vai colocar dinheiro para piorar. Então, o indicador é saber aonde você está e para onde você quer ir, para onde você vai. Então, saiba que você precisa saber o estado das coisas na tua cidade. E depois é trabalhar muito com a promoção da saúde, uma consciência coletiva em saúde. Outro dia estava me perguntando um prefeito qual era o programa que ele achava que era mais eficaz para ele fazer na cidade dele. E eu fui na cidade dele, passando no caminho. Sabe essas academias ao ar livre? Elas são coloridas, né? Elas são bonitinhas, são bonitas. Tinha várias daquelas, são coloridas. Eu falei, prefeito, olha quanta academia que o senhor tem, né? Ele falou, isso aí é uma beleza, isso aí custa não sei quantos mil, eu mandei botar 150. Eu falei, que joia, que bacana. E o povo usa? Ele falou, usa, eles vão aí, usam. Eu falei, por que o senhor não põe um profissional de educação física e começa a orientar essas pessoas? Porque o senhor não faz um programa para o sedentarismo, o senhor tem tanta academia. Um técnico de enfermagem junto para aferir uma PA, para fazer uma orientação básica, botar esse pessoal para caminhada, reduzir a obesidade, coisa e tal. E eles tomaram nota e fizeram. Passou um ano e ele falou, o programa meu mais bem avaliado é o programa de enfrentamento ao sedentarismo, né? Por quê? Porque as pessoas se sentem cuidadas. Então, faça programas que promovam saúde, para que as pessoas tenham consciência. Eu lutei tanto para que no rótulo dos alimentos, foi uma briga minha, pessoal, viesse escrito lá, super saturado, gordura trans, cuidado, você é diabético. Agora que está chegando nos supermercados, as mulheres são mais atentas. Toda embalagem de comida vai estar escrito lá a quantidade de glicose e a quantidade de saturado maior. Aquilo foi uma luta. A minha mulher chegou para mim e mandou eu comprar um negócio, eu comprei, ela falou, você não viu o rótulo? Eu que lutei tanto, não tinha visto, ela mandou devolver, porque tinha neto. Aprender, educar as pessoas em saúde. Eu acho que esse é o trabalho de fôlego. Agora, cada cidade vai ter o seu desafio. Pode ser no hospital, pode ser gestão hospitalar. Aí tem a parte política, que ele tem que ficar muito ligado. Secretários de saúde não podem ser só técnicos e querer colher dividendos políticos. E secretários de saúde que quiserem ser só políticos jamais vão alcançar critérios técnicos. Você tem que ter uma equipe técnica muito boa, um prefeito, um comandante que saiba onde a responsabilidade e ele fazer política e ele brilhar. Eu acho que esse mix de políticas é que é importante.
Nisso você falou uma coisa muito interessante antes, agora também, que foi exatamente nesse início a falta de materiais. A gente sabe que durante muitos anos o Brasil tinha até uma certa autossustentabilidade em relação a alguns produtos, tinha sua indústria. E com o tempo isso por uma série de políticas que agora não dá para julgar, mas naqueles momentos provavelmente fossem corretas, visto que sempre se teve essa visão liberal de que é melhor comprar mais barato que alguém vai fazer. A gente percebeu a fragilidade desta forma de ver e de ser exatamente durante a pandemia. Porque tanto a China quanto a Índia, que você citou, de um lado os IFAs e de outros produtos. Como é que você vê hoje uma alternativa, né, para o nosso país como um todo, no sentido de fazer com que isso, de alguma forma, seja realmente uma prioridade do retorno do país para esse tipo de visão, para essa produção? Balestrini, eu discutia com o ministro da Saúde dos Estados Unidos. Ele falou, se os Estados Unidos tiver um conflito com a China, nós não vamos conseguir tratar os soldados, de tanto que a China é dona de toda essa indústria. E eles procuram, e a Europa também procura, alternativas a essa dependência de um único país. Eles sabem que é mau negócio para eles, até por uma questão de... Eles fazem muito saúde sobre a ótica militar. Nós não, nós fazemos saúde sobre a ótica sanitária clássica. A Europa começou a discutir que ela quer estocar naqueles bunkers o que ela consome de saúde. Agora, você imagina, num mundo de tanta desigualdade, você fala assim, não, a Europa vai estocar tudo, deixar lá embaixo medicamentos, essas coisas. Caso haja um conflito, ela tem 1 ano de material, o que é completamente antieconômico. Qual o país que tem uma indústria petroquímica boa? Nós temos. Nós temos centros de excelência? Temos. Nós temos uma escala de 215 milhões de habitantes no Brasil? Bom, a escala da China e da Índia é muito maior, 1,5 bilhão cada um. Os dois ali do lado são 3 bilhões de pessoas. Nós nunca vamos conseguir competir com essa escala. Mas nós temos uma escala interessante. Pega quantos habitantes você tem na América do Sul, Central e Norte com o Canadá, que só no eixo das Américas a gente vai bater 1,100 bi, 1,200 bi, né? 300 e poucos milhões dos Estados Unidos, 215 do Brasil, 40 da Argentina, 150, 160 do México. Você vai ver que a gente tem uma escala. Com o eixo Europa aqui do lado, a gente consegue fazer um segundo ponto de abastecimento. E o mundo quer. Essa geopolítica mundial em bens de saúde joga favorável para o Brasil. O Brasil acabou de lançar agora uma política de complexo industrial em saúde. Ótimo, todos nós queremos. As políticas anteriores, elas tiveram erros e acertos, e a gente deve fazer a releitura, a política das PPPs, as políticas dos medicamentos, de transferência de tecnologia, aquela política lá atrás de se você montar no Brasil, você vende no Brasil, se você não montar, aí as pessoas montavam só a carenagem dos produtos aqui, mas as multinacionais falavam, bom, vamos fazer lá para não perder. Agora, como que se define? Isto é uma discussão extremamente importante hoje para o governo e para a iniciativa privada. Eu acho que tem oportunidades enormes. Tem um eixo de colaboração do hemisfério sul, que é o eixo sul-sul, que é a África, que está aqui do lado. Mas a África, a Nigéria já passa o Brasil em população. Os países têm necessidade. A África do Sul está ali, Angola está ali. Nós temos uma boa entrada na África. O presidente faz uma diplomacia muito boa. Este é um mercado muito importante que o Brasil pode e deve conquistar. Eu acho que precisa ter uma política setorial, porque o nosso déficit em balança, a última vez que eu olhei, estava em torno de 50 bilhões de dólares. Que é o que a gente gasta para ter os comprimidinhos, as tomografias e etc. Você pega a soja de todo o Mato Grosso do Sul, Paraná, a gente queima só em saúde. Então dá para o Brasil avançar muito nisto daqui. Precisa de articulação política de mercado, e isso o mundo quer. Nós temos expertise, nós temos gente muito boa,
e precisa ter uma política industrial muito atrativa aqui dentro para o empresariado brasileiro, que é bom, mas com o custo Brasil, etc., fica muito difícil. E eu lancei o programa de genética, o Genômica Brasil, porque quem não dominar a terapia gênica no século XXI vai quebrar. O medicamento não vai mais ser medicamento horizontal, ele vai ser vertical, vai ser tailor-made, roupa de alfaiate. Vai ser a sua doença, a doença do Mandetta. Então tá, vamos ver a sua genética, eu vou fazer o medicamento para você, a terapia gênica para você. O mundo acelera muito isso daí. A gente vai ter coisas que iam acontecer em 25 anos, vão acontecer nos próximos 5, por conta da pandemia, acelerou muito, né? Métodos diagnósticos, de exames de sangue, tá acelerando demais. Então, quem não dominar, isso daí para mim é a maior ameaça que a nossa geração tem, que o SUS tem, é o custo dessa nova tecnologia. E aí, Tarsila? Eu queria trazer um pouquinho do Mandetta deputado. Nossa. O Mandetta deputado... Como dizia meu filho, pai, larga a mão disso, é mico. Não, você teve uma agenda muito importante para a saúde. E você travou batalhas para doenças negligenciadas, por exemplo. Então, entendi um pouco da sua história quando, falando da sua mãe que trabalhava com hanseníase, essa foi uma agenda importante sua enquanto deputado. Hanseníase, leishmaniose, o conhecimento da condição econômico-financeira de familiares de doenças raras, de TEA. Então, foram a luta dos rótulos dos alimentos. As raras. Então, a gente tem aí um histórico do deputado Mandetta extremamente ativo, né, para ações em saúde. Quando o Mandetta assume o ministério, quais as dificuldades, quais as barreiras para que você concilie essa agenda legislativa com a agenda executiva? Qual a dificuldade de você transitar essa agenda do executivo para fazer acontecer, a agenda do legislativo para fazer acontecer no executivo? Aproveita e já fala do Mais Médicos também. Aquele era um programa péssimo, né? Aquele foi fácil. Agora, esse que ela está me perguntando é assim, como a gente pegar a iniciativa do parlamentar que está ali, que não tem responsabilidade no executivo. Para mim foi muito fácil. Para alguns isso pode ser um grande problema. Essa agenda, a gente na vida pública faz alguns amigos, né? Não são muitos, não, eu tenho muito poucos. Uma amiga que eu fiz por conta dessa luta era eu e Mara Gabrilli. Logo do primeiro dia, a Mara com aquele sotaque dela da Moca, né? Conquista todo mundo. Mara, de onde você é? Calábria. Eu falava, eu sou Mandetta, então alguma coisa vai acontecer. Então a gente fazia muita coisa junto, a Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência, a Frente Parlamentar de Raras, enfim, essa luta, essa coisa toda. Quando eu cheguei lá, eu resgatei esse povo todo que já me conhecia, pessoal de Casa Hunter, essas coisas todas, juntei esse povo e falei, vamos avançar. E foi um momento de muitos avanços. Eu me lembro que a briga deles era pelo Spinraza, que era um medicamento para atrofia medular espinhal. A gente fez o primeiro trabalho com compartilhamento de risco. A indústria tinha uma solução. Eu falei, ótimo, vocês querem entender? Atendam, se funcionar, pago, se não funcionar, você me paga. Isso acabou a sobreprescrição. Enfim, teve efeitos muito, muito bacanas. Os agentes comunitários eu coordenei para eles, eu paguei o piso deles sem ter essa briga que fizeram com a enfermagem, agora totalmente desnecessária. Quer dizer, eu coordenei, fui lá, organizei, paguei e coordeno para ele, coordeno não mais, né? Quando eu era, mas coordenei durante 10 anos a luta dos agentes comunitários do Brasil, todas as unidades da federação. Os coloquei para dentro do Ministério da Saúde, regulamentei a profissão deles, coloquei eles agora como atores de saúde pública, enfim. Mandei fazer o curso técnico, que é uma coisa que eu achava, como é que esse pessoal vai entrar numa casa de uma pessoa sem ter formação? É o maior curso técnico em andamento do mundo, são 300 mil agentes comunitários fazendo nível técnico de saúde comunitária, coordenado pela enfermagem, com uma grade curricular própria. Enfim, foi um trabalho muito focado no primeiro ano em atenção primária, que vinha muito da agenda legislativa. O segundo ano de ministério seria o ano da atenção especializada, que a gente ia entrar com o Projeto Nacional de Regionalização.
A ideia era dividir o mapa do Brasil em 150 espaços de 1,5 milhão de pessoas. E cada espaço desse tentar dar escala para atender o mais próximo possível de 100% à escala de 1,5 milhão. Para fazer isso, a gente fez um novo mapa de divisão de espaços no Brasil. A gente já tinha preparado a legislação para poder tratar esses espaços, mesmo que quando interestaduais, por exemplo, você pega Petrolina e Juazeiro. Se você mora em Petrolina e a solução para o seu problema de saúde está em Juazeiro, você não vai atravessar a ponte? A vida não tem fronteira. Fronteira é uma coisa abstrata. O que existe, talvez, é o espaço que a gente está. Então, você tem inúmeras situações como essa. São Paulo paga um preço enorme porque as pessoas pulam para o estado de São Paulo e vão para o outro. É a vida chamando. Então, a gente ia fazer a reorganização do Plano Nacional de Regionalização, a formatação de convênios para consórcios intermunicipais. Isso ia dar para eles um perfil de ente federativo, entre aspas, em saúde. Nessas coisas que todo mundo queixa, os deputados têm emendas, coisas e tal, tem orçamentos secretos ou não secretos. Ok, o Ministério da Saúde ia colocar a lista. Esse espaço aqui precisa de um tomógrafo, de ressonância. Aqui está o cardápio desse espaço. Se você quiser colocar o seu dinheiro da sua emenda e cumprir o cardápio, está pré-aprovado, libera rápido. Você quer botar uma coisa que não cabe aqui? Então, você vai enroscar, você vai para a parte técnica. Isso já estava negociado com a Câmara. Essa parte de médicos, dos mais médicos que eles fizeram lá atrás, ele tinha um problema que era feria de morte, que era um convênio de um país com um país sobre mão de obra. Eu estou numa casa sindical. Como é que o Brasil contrata, o nosso país contrata um outro país e fala, vou te pagar 12 mil reais por esse trabalhador? O país fala, ok, paga 1.000 para ele e 11 mil para mim, para o país, com taxa de administração para OPAs. Quer dizer, é proibido pela Convenção de Genebra, as pessoas não são mercadorias, não pode haver um intermediário entre a minha mão de obra e a sua, o contratado e o contratante. Depois, inúmeros outros problemas. Eu fiz o contrário, eu fui na Câmara, eu desenhei um projeto, eu botei em discussão, criamos uma agência, vínculo CLT, para os médicos formados para irem. Um outro grande problema do Mais Médico, o mesmo preço que o cara ganhava para ir para São Paulo, ele ganhava para ir para o fundo de Vale na Amazônia. Não pode, gente. O cara que vai para o fundo de Vale da Amazônia, ele tem que ganhar muito mais. Tinha um cara no Mais Médico trabalhando em Brasília, morando no plano piloto. Não pode. Então, quem fosse para lá ganhava mais, locais, classificação, uma série de coisas e um estímulo para que a pessoa progredisse ali dentro. E conseguíssemos chegar ao ponto de ter as equipes de saúde da família, que fosse o agente, que fosse os técnicos de enfermagem, a enfermagem e o médico. Desmancharam tudo, de novo agora. E uma crítica severa que eu faço e farei sempre. Você não leva o profissional de saúde porque você fez a faculdade num determinado lugar, né? Você tem que ter uma política de interiorização. E essa política que o Brasil fez de abrir 200 e poucos cursos de medicina num intervalo de 5 anos, não existe professor, não existe nada. O nível está baixíssimo. Nós vamos ter o século da mediocridade. Nós vamos ter 2 medicinas, uma de quem pode pagar e o outro que vai aprender em serviço. Está cheio de médico recém-formado nessas plantões, nessas UPAs, porque eles não têm vaga de residência. Baixíssimo nível, errando demais, experimentando, sem que ninguém seja responsável por isso. Faculdade de medicina sem internato, sem hospital universitário, sem hospital próprio, sem professores. Não vamos colher nada que presta dessa política. Pelo contrário, vamos colher muito problema. Antes eu achava que tinha pouco médico. Eu não sei se é melhor você ter muito médico mal formado. Médico mal formado, a consequência é uma tragédia geracional. E eu acho que o que vem aí é isso, sabe? Infelizmente, eu não vejo força. Não é do governo, não, é da sociedade, porque o parlamento ele é sócio dessa política. Sócio que eu digo assim, é bom para um deputado falar, trouxe uma faculdade de medicina aqui para, sei lá para onde.
Eu, no Mercosul, fui fazer a avaliação dos cursos. Nós temos quase 100 e poucos mil meninos brasileiros estudando entre Paraguai e Bolívia. No Brasil, você tem Ponta Porã, uma cidadezinha do Mato Grosso do Sul, do lado de lá chama Pedro Juan Caballero. Pedro Juan tem 17 cursos de medicina. Cheio de brasileiros. Né? Tem quase 20 mil brasileiros morando em Pedro Juan. Tem curso que custa 300, 400 reais, 700 reais, 500 reais por mês. Ali em Foz do Iguaçu, pro lado de lá, Cidade del Leste, vai ver o número que tem lá. E tem faculdades boas no Paraguai, viu? Não estou dizendo que seja tudo ruim. Tem faculdades particulares boas e tem faculdade pública, na Faculdade Nacional de Assunção. Assim como a Bolívia, a Faculdade de Santa Cruz. Santa Cruz é uma bela cidade. Agora, tem uma tragédia do lado. E esse povo vai ter que trabalhar, e o mercado é aqui. Então, eu acho muito difícil. Eu vejo de uma maneira muito, muito preocupante o que vem pela frente, né? Formar 40 mil médicos por ano e não ter vaga de residência nem para 18 mil, você fica com 22 mil sem residência. Esse pessoal vai trabalhar 40 anos. Né? Se você forma 40 mil por ano, você vai fazer 400 mil médicos por década. Se eles trabalham 40 anos, nós vamos estabilizar em 1.600.000 médicos. Hoje a gente tem 1.280.000 técnicos de enfermagem, então nós estamos projetando mais médicos do que técnicos de enfermagem, sendo que mais de 50%, 60% sem formação. Agora médicos liberados para fazer TikTok, dancinha, médicos na internet, chips de beleza. Quando eu me formei, tinham 287 testes que você podia fazer no exame de sangue, em 1989. Nós estamos batendo 7 mil coisas que você pode fazer com o exame de sangue. Até 2030, a gente deve chegar a algo em torno de 20 mil coisas testáveis. Já imaginou essa caneta na mão de um cara mal formado? Então, o Brasil, as críticas que fiz, foi críticas com perguntas. Aquilo me incomodou demais. Incomoda muito ainda. Não pude reverter aquilo, não deu tempo. Mas eu ia partir para aquilo dali. Eu iria chegar a hora que eu ia enfrentar essa coisa. E outra, o preço do curso de medicina está totalmente fora da realidade, fora de contexto. Faculdade cobrando 15, 20 mil por mês. Sim. Se você é pai e mãe de uma pessoa que vai fazer um FIES, vamos botar 10 mil reais por mês? Vamos botar por ano, ele tem que pagar... 1 milhão. Olha quanto que ele vai sair a conta dele lá da faculdade. Então ele vai sair devendo 1 milhão. Muito bem. Ele vai financiar isso para pagar... 1 milhão por ano. Né? Se for em 6 anos, ele vai estar devendo 6 milhões. Não. 10 mil reais por mês de mensalidade. Eu não estou botando o custo do curso, que é congressos, livros, claro, etc. Ele vai sair com uma dívida de 1 milhão ali de dentro. Né? Se ele sair para trabalhar no SUS, com essa quantidade de gente, ele não paga o FIES. Então você está fazendo uma geração de médicos endividados, sem nenhuma perspectiva de ganho do Estado brasileiro, mal formado com a caneta na mão. Você vai colher o quê? Aí começa. É atestado falso, é clínica de aborto. Você vai começar a ver... Né? Hoje em dia, a residência mais procurada no Brasil é dermatologia. Não é porque as pessoas estão preocupadas com... câncer de pele. É estética. Por quê? Olha que beleza. Né? Eu formo, vou lá, eu faço harmonização. Como é que chama? Harmonização facial. Você fez, Balestrinho? Ainda não? A Cira não precisa. Olha, que papo gostoso. Mas eu sei que você tem um compromisso. Né? A gente já está aqui bastante tempo conversando. Mas olha, vamos ter várias outras oportunidades, tá? Vamos. Se você não quiser, a gente vai te chamar. Não, porque é muito bom conversar com você. Eu estou dando um jeito de vir trabalhar aqui em São Paulo. Muito eu vou dar um jeito. Aí eu vou virar sócio aqui do SEBEX, vou virar sócio do sindicato. Você é comandado pelo Balestrinho. Onde você mandar eu vou. Assina aí, já estou primeiro da fila lá. Vamos cortar esse pedaço do filme aí, isso nós vamos cortar. Quer falar umas palavras finais aqui para os nossos secretários? Gente, não negocie os seus valores. A vida é feita de... Vai no que sua mãe e seu pai te ensinou. Se você frustrar o que sua mãe e seu pai te ensinou, principalmente sua mãe,
vai pela cabeça da sua mãe. Seja uma pessoa humana, não faz nada errado, que você, políticos passam, não tenha nenhum ego dessa situação, faz o que é melhor, que você vai ter sucesso. No mais, junta a sua equipe, estuda bastante, faz um bom trabalho, né? A vida não manda recado, trabalha bastante. O que o berço traz, sua cova tira. Exatamente. Obrigado.